Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como quase sempre tenho feito, vou responder a questão de mais um querido dentre vocês. E a questão dele é a seguinte: o que seria uma relação sem afinidade? Eu quero dizer o seguinte, meu caro, que não existe uma relação sem afinidade. Não existe nenhuma relação humana em que não haja pelo menos um ponto em comum. Os pontos em comum é que definem o grau de afinidade. Nível de consciência parecido, isso sim é um indício de maior afinidade. Nível de consciência muito diferente, isso configura sim uma relação com pouca afinidade. Afinidade, entenda-se, pontos em comum, ok? E muitas vezes a gente conhece alguém e por um bom tempo a coisa vai muito bem, porque sem perceber, no começo da relação a gente quer fazer de tudo para que a relação dê certo. Então a gente apresenta o melhor da gente, a parceira também, o parceiro também, e aí começa um convívio gostoso, agradável. Com o tempo, outros aspectos das personalidades de cada um começam a vir à tona. É natural que isso aconteça, ok? E aí vão se revelando aspectos nem sempre em comum, né? Pensamentos, consciências, percepções, valores não em comum, ok? Se essas duas pessoas têm a sabedoria de focar a convivência, os assuntos, as conversas, nos pontos que são em comum, é muito bom, é muito saudável num começo. Isso não vai acontecer o resto da vida, é claro. Até mesmo para a boa saúde da relação. E essa sabedoria de priorização dos pontos em comum a serem vividos, conversados, tratados na relação, vai ajudar também no exercício de uma oposição amistosa. Quando um pensa diferente num determinado aspecto em relação ao outro, a tendência a haver uma compreensão, mesmo pensando diferente, mesmo tendo uma oposição diametral, um pensa o oposto do outro, mas aquela confiança que foi construída, que gera um laço de comunhão entre os dois, isto forma uma estrutura. É um fator estrutural na relação. Então a aceitação de que o outro tenha pontos não em comum comigo e que nós não vamos focar a relação nisso, não vamos brigar, vamos viver todas as nossas divergências, todas as nossas oposições de forma amistosa, generosa, leve. Então, respondendo à sua primeira questão, meu caro, o que seria uma relação sem afinidade? Digo eu, no meu ponto de vista aqui, que não existe uma relação sem afinidade. Alguns pontos em comum existem sempre, sempre. Às vezes você conversa sobre um determinado assunto com uma pessoa e você pensa completamente diferente. Eventualmente não há uma oposição amistosa, eventualmente vocês brigam e não querem mais se falar. Tem tanto desperdício num ato desse. Ah, ele pensa diferente de mim, ou ela pensa diferente de mim, radicalmente oposto ao que penso, mas é naquele aspecto. Então a gente não pondera. Quantos outros aspectos existem naquela pessoa que podem ter a ver comigo? Certamente haverá muitos aspectos em comum comigo. Pode até nem ser tantos aspectos em comum, mas que seria interessante conviver, trocar, conversar, comungar esses pontos em comum, sempre é muito saudável. Algumas vivências me fizeram perceber o seguinte, que todos somos mestres e discípulos de todos nós. Ah, mas o que aquela pessoa, que é isso, que é aquilo, que eu não gosto, tem para me ensinar? Tem muita coisa. Nem que seja a tolerância, nem que seja a compaixão em relação ao ponto de vista que ela eventualmente tenha, que eu ache um lixo, ok? Se eu focar a minha percepção na luz que aquela pessoa tem, que todos temos, pronto, aí eu estou focado na essência, estou focado no afeto. Dá para conviver um tanto sempre dá. Que tanto é esse? A gente não sabe, a gente vai experimentando. Então é como eu costumo falar nos vídeos, a gente se aproxima da pessoa, tem conversas e tudo mais, a gente vai descobrindo quanto de convívio essa relação suporta, para a gente ir até a hora
do já deu para não chegar a hora do já era. Ok? Então, essa é a minha resposta em relação à sua primeira questão aqui, não é? A sua segunda questão aqui é: uma relação sem afinidade seria atender às expectativas do outro, sorrir todos os dias e viver alegremente a relação? Ou seja, a pessoa não tem afinidade, então ela força esse comportamento, ok? Porque se tem afinidade, esse comportamento acontece de forma espontânea, natural, ok? Então, claro que forçar comportamento seria fingir uma afinidade. Agora, isso não determina se a relação tem grau alto, médio ou pequeno de afinidade. Porque já houve uma forçação de barra logo de cara para criar um personagem que diz no exercício do personagem, ele está dizendo o tempo todo: olha, está tudo bem, eu estou ótimo, nossa, eu estou sorrindo todos os dias, atendo às suas expectativas, vivo a vida alegremente. Então ele está performando o personagem, já não é a pessoa. Então, mesmo que haja afinidade, esta pessoa que faz isso, que forja um comportamento, ela está, sim, nesse ato, evitando a busca sábia, serena, pelos pontos em comum. Ela está forçando uma barra. E, de repente, tem pontos em comum que essa pessoa eventualmente já possa estar vivendo. E tem alguns pontos que não são em comum, mas que são estruturais para outra pessoa, ou para você, não é? Ou para os dois. E aí, naquele aspecto, um dos dois resolve fingir. Ah, não, sabe, pensando bem, você tem razão. Tudo isso com segunda intenção de parecer que tem afinidade naquele ponto. Isso, meu Deus, isso é uma canseira. Isto é uma canseira insuportável. Porque o outro percebe, pode não perceber conscientemente, o outro sente que tem qualquer coisa estranha, tem uma tensão ali no ar, tem uma coisa esquisita ali no ar, dá um desconforto para o outro. Para quem faz isso, então o desconforto é infinitamente maior, porque a pessoa vive um personagem. Então, essa pessoa que está forjando esse comportamento, ela certamente tem segundas intenções na relação. A sua outra questão é: não ter nenhum tipo de problema a ser resolvido seria afinidade? Meu caro, isso não existe. Não ter nenhum tipo de problema a ser resolvido é afinidade. Não. Repito aqui, a afinidade é manifestada, ela acontece. A gente sente a afinidade quando nós temos muitos pontos em comum entre nós e a pessoa com quem estamos convivendo. Afinidade é um fenômeno que pré-existe. A pessoa A tem uma configuração, aquela complexa configuração de todo ser humano, que conhece a pessoa B, que também tem uma configuração dela, da pessoa B. Quando se juntam, o que vai acontecer? Algumas coisas elas têm em comum, às vezes muitas coisas. E isto define uma relação com alto grau de afinidade, muitas coisas. Um nível médio de afinidade, nem todas as coisas são em comum. E baixo, quando quase todas as coisas não são em comum. Então não dá para dizer que não ter nenhum tipo de problema a ser resolvido seria ter afinidade. Inclusive, são os pontos em comum que essas pessoas eventualmente têm, se forem muitos pontos em comum, isso é uma maravilha. Só que lembrando, isso é espontâneo. Ninguém está forjando nada. Descobrem que tem muitos pontos em comum. Então essas pessoas vão resolver as questões de uma forma muito mais leve, se houver oposição amistosa para resolver as questões advindas das diferenças. Ok? Tem que ter inteligência emocional, maturidade emocional para que se leve isso adiante de forma saudável. Outra questão é olhar e ver que ter felicidade plena entre ambos é afinidade. Ter felicidade plena entre ambos é resultado da afinidade. Eu estou o tempo todo convidando aqui a todos nós para uma percepção clara de que a afinidade vem de dentro. Não é o aspecto, não é uma análise externa para que eu possa, a partir disso, construir um estado, combinar com a minha parceira: olha, a gente tem que sorrir
15 para as 10, temos que sorrir. Meio-dia e 15, a gente precisa dar um pulo de alegria ou sair dançando, para não ficar aquela coisa em caixinha, porque afinidade não é em caixinhas, ok? Não é em box, é out of box, é fora de caixinha, ok? Afinidade é dinâmica, inclusive, gente. Isso é muito interessante na afinidade. Vocês começam a relação, vocês têm, 10 pontos em comum. Daqui a 6 meses, vocês terão provavelmente 15, 20, ou 8, ou 5 pontos em comum. Porque é dinâmica, a gente está sempre mudando. Se a gente está vivendo, se a gente está no presente, a gente está dinâmico. Quando a gente fica sempre igual, sempre a mesma coisa, tem alguma coisa errada aí. Então a gente precisa ver o quanto eu estou artificializando, o quanto eu estou querendo fazer sempre a mesma coisa para não ter encrenca. Não, eu vou fazer do jeitinho que ela gosta, eu vou fazer do jeitinho que ele gosta, que é para não ter encrenca, porque ela fica triste, porque ele fica... Não tem a conversa, não tem o entendimento. A conversa, no caso, a tal da DR, ela existe para que aumente o grau de comunhão, né, entre o par, seja ele qual for. A outra questão é ter princípios e valores alinhados, mas ter divergências é ter afinidade como resultado espontâneo, não construído mentalmente a partir de medo e de insegurança, como resultado do coração, né? Vocês dois focados no afeto, ou 3, 4, 5 quantos forem na relação, sim, isso é resultado de afinidade, se for espontâneo, se for natural, se for leve, se for a partir de dentro de cada um. Essa percepção de que vocês têm princípios e valores alinhados. Isso é resultado de pontos em comum. Repito, não são coisas que vocês construíram intelectualmente. São características que vieram já com os dois. E perceberam, nossa, a gente tem afinidade nisso aqui também, que legal. Não é assim, o que a gente tem não em comum? Então, vamos fazer uma força aqui, eu vou forçar a barra, eu vou negar a mim mesmo, você nega você mesma, para que a gente possa, pelo menos, não brigar. Tudo bem, a gente pode parar de brigar, só que a gente morre um pouco, e a saúde vai indo para o brejo, percebe? Ok? Então, tem muito sentido a sua questão, não é? Eu ponho só essa observação, que precisa vir de dentro. Uma ressalva muito importante aqui, gente. Num convívio amoroso em que há liberdade e leveza para conversar, as DRs são maravilhosas, mão na mão, olho no olho, e acaba num beijo muito gostoso ou numa transa muito gostosa. Quando existe isso, é muito comum que as pessoas vejam no outro também uma mestra ou um mestre, porque somos todos mestres e discípulos uns dos outros. Então, na convivência com a outra pessoa, você aprende muito, e a pessoa também. A pessoa acaba descobrindo coisas, valores que ela tinha e que nem sabia, e vice-versa. Ok? É importante a gente ficar atento para isso, que é muito bonito num casal, uma das coisas mais bonitas que tem. Esse mútuo exercício de ensinamento e aprendizado, natural, espontâneo. Não pode ter aquele negócio de, vou te ensinar a fazer não sei o quê. Eu que vou ensinar porque eu sei mais. Isso é lixo, tá? Só lembrando, tá bom? A próxima questão é, os dois caminharem juntos, buscando solucionar questões, melhorarem cada um a si próprio e melhorarem a relação, isso seria afinidade? Como resultado, repito aqui, como resultado de um impulso amoroso, beleza? É isso aí. Agora, botar numa planilha quais são os nossos deveres, quais são os objetivos, as metas, não, porque aí é racional e não é por aí. Aí já não é uma relação amorosa. Já é tratada a roteirização de um filme ou de um, sei lá, de um vídeo do Casal Feliz, ou a propaganda de margarina, por exemplo, né? Ok? O que eu quero dizer é que não pode vir do racional isso aqui, não pode ser maquinado, nem quantizado, como um movimento de amor. Vamos fazer isso, vamos procurar melhorar cada um de nós, melhorar a relação? Que tal? A afinidade é tão grande, mas tão grande, que ambos se propõem a fazer isso naturalmente, muitas vezes sem conversar até sobre o assunto. Passa a ser um exercício natural da relação. Procurar caminharem juntos,
melhorando cada um a si próprio, melhorando a relação, buscando solucionar as questões que ainda estão pendentes. Isso é resultado da afinidade. Se tem muita afinidade, isso é feito com muita leveza. Se tem um médio grau de afinidade, com menos leveza um pouco, mas dá para fazer. Com pouco grau de afinidade, é bem mais complicado. Mas é possível também. Basta que o casal se proponha a cultivar os pontos em comum. Isso pode ser conversado, mas não planejado do ponto de vista racional. É um impulso natural que ambos devem procurar, sem cobrança de um em relação ao outro. De jeito nenhum. Está com problema? A conversa está indo para um ponto que daqui a pouco é rota de colisão, daqui a pouco vai colidir, abraço. Olho no olho, um abraço bem gostoso, ok? Se for possível, na específica relação. Porque quando você vai para o corpo, quando você dá um abraço, você junta o cardíaco aqui dos dois, e a tendência é a gente derreter um tanto. E o abraço, fisicamente, ele tem um significado muito bonito, que nós somos animais bípedes, né? Só que quando a gente dá um abraço, a gente vira quadrúpede. Por quê? Quando eu abraço uma pessoa, o meu equilíbrio depende muito do equilíbrio que essa pessoa tem com as pernas dela. E ela depende do meu equilíbrio com as minhas pernas. Então, para que cada um se sinta seguro naquele momento do abraço, é importante que ambos, no abraço, se entreguem, de forma que um confie totalmente no outro. Tem aquelas pessoas com muita dificuldade de abraçar, que você abraça gostoso, demoradamente, a pessoa enrijece, porque ela está percebendo que ela depende do seu equilíbrio. E como essa pessoa, em princípio, por alguma questão, não confia ou em você, ou não confia em ninguém, e geralmente quando isso acontece não confia nela mesma, então ela não se entrega ao abraço. Ela não vira quadrúpede naquela hora, entre aspas, é claro, né? Tá? Que é uma das posturas mais encantadoras que existem, quando a gente dá um abraço gostoso e a gente se entrega, um apoia o outro. Um é a segurança física do outro. E para isso passar para o psicológico, para o espiritual, é um passinho de nada. E é importante você perceber o quanto você confia no outro quando abraça. De repente você está abraçando uma pessoa que você ama e tudo, mas você não confia e não sabia. Aí você abraça e você não se entrega tanto. Você abraça, a pessoa está junto de você, mas de repente você começa a fazer um movimento meio devagar, sutil, de descolamento. É sutil, pequenos movimentos que muitas vezes não são nem conscientes. Esses movimentos são atos de defesa. Opa, peraí, eu não confio muito em você não. Inconsciente, isso, ok? Aí a pessoa vai se afastando, enrijecendo e se afastando. E agora a sua última questão. Qual seria o modelo ideal de afinidades entre um casal? Meu caro, não dá para a gente pensar em termos de modelo, porque aí seria padronizar. Cada dois compõem um fenômeno único. É muito interessante a gente perceber que nas relações, de um modo geral, mas principalmente nas relações afetivo-sexuais, e quando a gente fala de sexo, quando os dois se juntam e transam, fazem amor, não prevalece a sexualidade do um e nem do outro. Há uma terceira sexualidade que é construída a partir desta junção. Não é mais a sexualidade do um e não é mais também a sexualidade do outro. As duas sexualidades compuseram, criaram, pariram uma nova sexualidade. E isso é que faz com que cada relação seja uma única. Então, indo para o aspecto da afinidade, que é muito importante na sexualidade também, eu diria até que é o principal aspecto, é a mesma coisa. Então, a afinidade que você tem com uma pessoa nunca será a mesma em relação àquela afinidade que você tem com outra pessoa. Cada uma é uma, como impressão digital. Então, não existe um modelo ideal. O importante é que a gente cultive os pontos em comum.
entendendo que a afinidade já pré-existe, ok? Ela pode evoluir durante a relação a partir de um aprendizado mútuo, porque as pessoas vão mudando, nós vamos mudando, nós não somos estáticos, né? E lembrando, se a gente ficar sempre a mesma coisa, tem alguma coisa muito errada aí, não saudável, né? Meu caro, essa é a minha resposta. Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais. Gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão, como sempre faço aqui, a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.